Bom dia, vamos dar início a mais uma aula de História. Vamos estudar agora nessa aula mais uma civilização antiga. Nós já estudamos a Grécia, estudamos o Egito e agora a gente vai estudar Roma Antiga. Outra grande civilização, extremamente de importância, né? Importante como as outras. E a gente vai começar falando da Roma Antiga. A gente vai falar da sua localização. Então, Roma ela foi fundada ali na região central da Península Itálica e essa pequena cidade, que era chamada de Roma, e em aproximadamente 7 séculos ela vai se transformar num grande império e dominar grande parte da Europa, da Ásia, norte da África. E aí a gente vai estudar que fatores permitiram para que isso acontecesse. Como eu disse para vocês, a Península Itálica é uma faixa de terra que projeta ali para o sul do continente europeu. Ao norte ela faz limite com os Alpes, a leste ela é banhada pelo mar Mediterrâneo, banhada pelo mar Adriático, e a oeste pelo mar Tirreno, e ao sul que é o mar Mediterrâneo. Bom, existem algumas origens sobre a cidade, duas explicações sobre a origem de Roma. Nós temos a explicação histórica, que é a origem histórica, onde os historiadores buscavam, por meio de pesquisas, chegar ali a uma conclusão de como se deu a origem da cidade de Roma. Já os romanos, eles tinham uma versão mitológica para explicar essa origem. Então, nós temos aí duas explicações sobre a origem de Roma, né? A origem histórica, segundo a maioria dos historiadores, Roma, ela se originou de uma fortaleza que foi fundada pelos latinos para defendê-los da ameaça dos etruscos, né? Como Roma ali está localizada no centro da Península Itálica, ela foi fundada, de acordo com os historiadores, por volta de 1753 anos a.C. E aí vários povos habitavam também a região. Tinha grupos de italiotas que instalaram ali na região central. Era formada também por latinos, sabinos, húngaros, samitas, e além dos italiotas havia os etruscos, né? Que eram localizados mais a noroeste. Tinha os cartagineses, que ocupavam a parte da Sicília, Sardenha. Os gregos também haviam fundado várias colônias ali na região meridional, que era chamada de Magna Grécia, além de ocupar também a Sicília. Então, vocês percebem que Roma ela foi ocupada por diferentes povos que se fixaram na região. E a afirmação de que os latinos que foram os fundadores de Roma, essa afirmação pode ser feita por causa dos vestígios que os arqueólogos encontraram ali na região. E esses vestígios permitiram os historiadores a levantar algumas hipóteses sobre os motivos que levaram os latinos a escolher esse local para fundar a cidade de Roma. Então, isso aí é um dos motivos que são contados pelos historiadores. Então, é uma fonte histórica. Aí no mapa nós temos a Itália, com essa forma dessa bota mais escura, né? A região da Europa que ela fica. Então, a gente pode perceber mais claramente a sua localização. Bom, então tem, além da origem histórica, a origem mitológica. Essa origem mitológica foi a origem que os romanos criaram para explicar como surgiu a cidade. Os historiadores eles buscam informações por base da arqueologia, de vestígios que foram deixados. Aí os romanos, para explicar a origem da cidade de Roma, eles criaram um mito que explicava.
Então, para os romanos, de acordo com a mitologia, com a origem mitológica, para os romanos antigos, Roma ela teria sido fundada por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Eles teriam sido abandonados, amamentados por uma loba. Então, essa é a origem lendária da fundação de Roma. Então, nós temos dois pontos. A origem histórica foi os povos que se fixaram ali na região, é uma região ali bem protegida geograficamente, e a origem mitológica. Ela seria fundada por esses dois irmãos, Rômulo e Remo, que eles teriam sido abandonados e amamentados por uma loba. Essa é a origem mitológica. Aqui tem uma imagem representando esses dois bebezinhos, Rômulo e Remo. Rômulo e Remo. Tem aí a loba amamentando eles. Então, essa é a origem lendária sobre a fundação de Roma. Aí mostra Rômulo e Remo sendo criados por um grupo de pastores e ainda sendo amamentados pela loba. Essas versões aí são apresentadas por meio dessas obras de arte, explicando a origem lendária de Roma. A sociedade romana ela estava dividida em classes. Após a sua fundação, a gente percebe que a sociedade romana ela estava dividida em classe social. Então, no topo nós tínhamos os patrícios ou nobres, abaixo dos patrícios tínhamos os plebeus. Os plebeus eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores, artesãos. Eles contribuíram com a maioria da população, eles não tinham direitos políticos. Então, eles eram homens livres, mas eles não tinham direito político. E como que eles contribuíram para a população? Por que eles eram os agricultores, comerciantes, pastores, artesãos? Era um grupo importante de várias atividades importantes em Roma Antiga. Depois nós temos os escravos. Os escravos geralmente eram plebeus, endividados, prisioneiros de guerra. Então, eles realizavam todo tipo de trabalho. E eles eram considerados bens materiais. Eles não tinham também nenhum direito civil e político. Porque na Roma Antiga, as pessoas também se tornavam escravos por dívida. Então, geralmente eram plebeus que não conseguiam pagar as suas dívidas e acabavam ali se tornando escravos. E também aqueles prisioneiros de guerra também eram os escravos. Para se entender a história romana, para facilitar o estudo da história de Roma, os historiadores acabou dividindo a história de Roma em 3 grandes períodos. Então, nós temos o período da monarquia, que vai de 753 a 509 a.C. Temos a República, que é o 509 a 27 a.C. E o Império, que fica 27 a.C. a 476 d.C. São fases diferentes de Roma, onde a primeira é governada por um rei, a segunda forma de governo é a República, um grupo mais democrático, escolhidos pelo voto, e o Império, onde havia o imperador que comandava tudo, que tinha total controle sobre o Império. Então, nós vamos conhecer um pouco mais de cada um desses períodos. Primeiro, monarquia. Monarquia, vocês sabem que é uma forma de governo onde quem manda é o rei. A autoridade máxima é o rei. Nesse período da monarquia, Roma ela foi governada por 7 reis, sendo os 4 primeiros romanos e os 3 últimos eram etruscos. Então foi nesse período que Roma adquiriu o aspecto de cidade, que ganhou as características de ser uma cidade,
O último rei etrusco foi Tarquínio, que era conhecido como Soberbo. Ele foi deposto, tirado do cargo em 509 a.C. E no seu lugar ficaram no poder 2 magistrados. Esses magistrados eram chamados de cônsules. Com isso, terminava aí o período monárquico e se tinha iniciado o início do período republicano. Então, quando Tarquínio Soberbo, o último rei, ele é deposto, ele é tirado do poder, esses 2 magistrados, chamados de cônsules, assumem o governo, e aí Roma deixa de ser monarquia e passa a ser república. O Senado, ou seja, o governo, ele era formado somente por patrícios e passou a ser considerado o órgão, né, que representava os interesses dos romanos. Então, o Senado, que é o representante do governo, eram exclusivamente formados por patrícios. Lembrando que patrícios é a classe alta, ali, elite da sociedade romana. E eles deveriam ser responsáveis por administrar todo o país, né? Aí surgiu o termo república, porque quer dizer coisa pública, né? E para a administração das cidades, dos interesses de seus cidadãos, eles elegiam anualmente magistrados. E esses magistrados, eles eram chamados de cônsules, né? Esses cônsules, eles administravam a cidade, comandavam o exército, presidiam o senado, e a escolha de 2 cônsules, ele era o objetivo de evitar a centralização política, como ocorreu na monarquia. Então, se tinha 2 cônsules, o poder estava dividido entre 2 pessoas, né? Não estava concentrado na mão de um só, como acontecia na monarquia. E em época de guerra, o que acontecia? Um dos cônsules administrava a cidade e o outro cônsul administrava, ou seja, comandava o exército, né? E já em períodos de crise interna ou algum período de ameaça externa, o Senado, o que ele fazia? Ele determinava apenas um magistrado para comandar Roma. Aí esse magistrado, ele era chamado de ditador. Nesse caso, ele recebia os plenos poderes até 6 meses só, até resolver o problema da guerra. Em caso da crise ou problema persistir, aí o ditador ele poderia ser nomeado para governar mais 6 meses. Esses cônsules, eles tinham a ajuda do governo dos magistrados. E cada magistrado, eles tinha uma função específica em Roma, né? Então, a República foi esse período em que os patrícios eles tinham poder, eles controlavam as instituições políticas e acabava exercendo a forma de governo no seu benefício próprio. Eles governavam de acordo com seus interesses, os patrícios, deixando os interesses do povo, ou seja, da maioria dos plebeus, de lado, esquecidos, né? A época que teve início foi durante a República que Roma ela teve início a sua expansão na Itália. Foi durante o período da República. Bom, a estrutura dos poderes na República Romana. Vamos ver como que se organizavam esses poderes durante ali a República Romana. Bom, então nós tínhamos ali o Senado. O Senado era formado por 300 membros vitalícios e a maioria de ex-magistrados. Ou seja, o Senado era composto por essas 300 pessoas que faziam parte da elite e eles ficavam no poder enquanto eles tinham vida. Então, era vitalício. O Senado, ele controlava os magistrados, né? Os magistrados. Ele segue uma carreira política e tinha cargos. Os cargos dos magistrados, eles eram temporários. Então, tinha os cônsules, os pretores, censores, edis e questores. Os questores, eles eram tesoureiros, ou seja, responsáveis por toda a administração financeira de Roma.
Eles administravam os gastos, a arrecadação de tributos. Já os edis, eles eram encarregados de cuidar da infraestrutura urbana. Eles eram responsáveis pela construção, pela manutenção de estradas, edifícios, saneamento, abastecimento de água. Os pretores, eles eram responsáveis pela aplicação das leis romanas. E os censores, ele efetuava o recenseamento, zelava pelos bons costumes. E tinha o pontífice máximo. Ele era o chefe dos sacerdotes e tinha grande influência nas decisões políticas. Tinha uma assembleia popular, chamada comícios, era formado pelos patrícios e plebeus. E ali eles votavam as leis, votavam as guerras, questão de guerra ou paz, né? E tinha também o conselho da plebe, chamado de Assembleia da Plebe. Era formada só pelos plebeus. E tinha os decretos ali do povo. Então, era formado o conselho da plebe exclusivamente de plebeus. Roma, ela foi expandindo o seu território, ela foi crescendo, né? E se envolveu em algumas guerras. Então, tinha as guerras púnicas, que foi uma série de guerras entre Roma e Cartago. Cartago era uma região dominada pela Grécia, pelos gregos, entre os séculos 3 e 2 a.C. Então, todas as guerras entre Roma e Cartago foi chamado de guerras púnicas. E tinha as guerras helenísticas, que era a guerra entre Roma e as potências helenísticas, que é Macedônia, Grécia, Síria e Egito. Então, vocês percebem que Roma, ela se envolveu em várias guerras. E quando um país se envolve em guerras, ele acaba enfraquecendo economicamente. Perdas humanas, perdas econômicas, porque gasta muito para envolver um país em uma guerra. Então, Roma ali acabou se envolvendo em várias guerras, em vários conflitos por disputa de regiões. Então, essa política, para poder distrair a população, ficou chamada como política do pão e circo. Aí, em 46 a.C., Júlio César, ele era um político de origem nobre. Ele vai estabelecer uma ditadura pessoal, vai concentrar em suas mãos os poderes políticos, militar e religioso, então ele consegue concentrar vários poderes ali na sua mão. E 2 anos depois, ele foi assassinado em pleno Senado, quando ele quase assumiu o cargo vitalício, o cargo de poder único. Os outros militares começaram, a partir de então, disputar o poder. Caio Otávio, ele vai impor seu domínio sobre as províncias romanas na África, que estava ali sob o comando de Lepto. E em 31 a.C., ele vence o rival Marco Antônio, e aí marca o fim da República, dessa era do período republicano. Saindo da República, se instala ali o Império. No Império, as instituições republicanas, como o Senado e as magistraturas, elas foram mantidas, mas tiveram ali seus poderes reduzidos, tendo ali o imperador a autoridade máxima, ou seja, todos os poderes concentrados em sua mão. Ele tinha total controle ali sobre todo o império. E essa sucessão imperial, ela não tinha nenhuma regra fixa. Ela não obedecia, não seguia nenhuma regra fixa. O poder era de origem militar e, sendo assim, o próprio imperador ele escolhia seu sucessor. Então, o Senado, a função do Senado era confirmar a sua decisão, que nunca era questionada. Então, essa sucessão, quando o imperador saía, não havia uma regra estabelecida. Ele mesmo escolhia seu sucessor e o Senado aprovava. Bom, Roma teve vários imperadores. Nós vamos ver agora os principais imperadores romanos.
Então, nós temos Caio Otávio, ele governou de 30 a.C. a 14 depois de Cristo. Ele foi membro do último triunvirato de 3 governantes da República. Ele foi o primeiro imperador de Roma, com o título de Augusto, que significa magnífico ou venerando, e ele acaba reinando sozinho por mais de 40 anos. Então, Caio Otávio se tornou Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma, no ano de 30 a.C. e ficou até 14 depois de Cristo, ou seja, mais de 40 anos. Então aí nós temos a imagem, o busto do imperador Tibério, aí do lado com a coroa de louros na cabeça, a roupa ali de general, bem sério, essa imagem representando Tibério. Temos o outro grande líder romano, que foi Calígula. Ele fica no governo de 37 a 41 depois de Cristo. Ele foi um imperador despótico, autoritário. Ele coloca-se como um monarca absoluto, ou seja, um rei absoluto. E ele exige que a população preste honras divinas a ele. Lembrando que os líderes romanos também eram representantes de Deus na Terra, eram considerados representantes de deuses na Terra. E Calígula, ele é lembrado na história por ser extremamente cruel e por sua insanidade. Ele era louco, ele praticava atos absurdos. Então, ele é muito lembrado quando se fala em Calígula, da sua crueldade e da sua insanidade. Aí nós temos também uma escultura do rosto dele, um olhar bem sério, e aí representando Calígula. Depois, nós temos Nero. Nero governou de 54 a 68 depois de Cristo. Ele foi o último imperador da dinastia inaugurada por Augusto. Ele assume o poder e nele ele conserva, recorrendo a diversos crimes, inclusive o assassinato de seu meio-irmão, da sua mãe e de sua primeira esposa. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele matou seu meio-irmão, que é irmão só de parte de mãe, matou a sua mãe e sua primeira esposa. Em 64, depois de Cristo, ele foi acusado de incendiar Roma, só que ele culpa os cristãos e manda persegui-los. E o fim dele, ele acabou suicidando em 68. O fim dele foi o suicídio. Então vocês percebem também que foi outro imperador extremamente cruel, para ter coragem de matar a própria mãe. Era a maioria. Então se eles se revoltassem, o governo perderia, que os governantes, eles eram a minoria. Depois nós temos Marco Aurélio. Marco Aurélio governou de 161 a 180 depois de Cristo. Ele foi conhecido como imperador filosófico. Por que ele foi conhecido como imperador filosófico? Porque ele foi um sábio, um administrador, um general hábil, um grande escritor, filósofo. Seu livro Meditações, ele é considerado uma obra importante dentro ali desse contexto da Roma Antiga. Então ele foi extremamente também importante, porque ele era muito sábio e ele trabalhava muito o lado da filosofia. Teodósio, de 379 a 394 depois de Cristo. Em 395, ele dividiu o Império Romano em duas partes: Império Romano Ocidental, com a capital em Roma, Império Romano Oriental, com a capital em Constantinopla. Por que ele fez a divisão do Império Romano? Como Roma estava passando por uma crise econômica muito grande e o território muito extenso, ele dividiu entre seus 2 filhos, para poder facilitar a administração. Então, o Império Romano do Oriente, cuja capital é Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, cuja capital é Roma. Então, ele fez isso
para facilitar a administração do império. Então, Roma, a partir daí, vive um novo período, né, após essa divisão. Bom, até o século VII a.C., Roma era formada por um pequeno aglomerado de habitações, os moradores viviam sobre o pastoreio, agricultura, e aí com a chegada dos etruscos, foi estabelecida ali uma nova forma de organização da sociedade romana. E logo após essa ocupação etrusca, ruas, estradas, elas foram sendo construídas. Assim também foi criado um sistema de captação de água, a qual chegava até a cidade por meio de aquedutos. Também ocorreu o desenvolvimento da metalurgia, da cerâmica. Aos poucos, um novo estilo arquitetônico, grandioso, imponente, começou a se impor pelas suas formas. E segundo o historiador Grimal, foi logo ali após a fundação da cidade de Roma que o rei Rômulo, com a intenção de aumentar a população da cidade, ele vai criar um bosque inviolável, ou seja, todas as pessoas que tivessem cometido crime em outros locais, elas não poderiam mais ser punidas ao cruzar as fronteiras do bosque. Assim, elas seriam livres em Roma. Isso incentivava a vinda de pessoas para Roma, né? Então, por esse motivo ali, vários aventureiros da região da Península Itálica, eles se dirigiram para o local e fez com que aumentasse consideravelmente a população romana, porque além dos aventureiros, vários agricultores que não possuíam terras em suas regiões, eles iam para Roma na esperança ali de se tornarem proprietários de terra. Então, eles iam para Roma. Então, com isso, a população romana foi aumentando muito. Bom, a vida nas províncias romanas. O Império Romano, como ele era muito grande, ele estava dividido em províncias. Essas províncias, elas eram administradas por governadores, e esses governadores eram nomeados pelo imperador. Então, tinha ali um controle da administração. Então, para facilitar a administração, dividiu em províncias. Cada província tinha o seu administrador. E como ele era nomeado pelo imperador, o imperador colocava ali pessoas de sua confiança para administrar essas províncias. E o latim era a língua falada pelos romanos e era o idioma oficial do império. Então, eles falavam o latim, que era a língua oficial de todo o Império Romano. Então, vocês percebem que Roma tinha uma organização administrativa, política bem organizada, né? Porque se tivesse todo o império nas mãos do imperador, ficava difícil para ele administrar, né? E dessa forma facilitava. Assim como existe o presidente e os governadores, existia em Roma o imperador e os seus governadores das províncias. Bom, o Império Romano ele vai chegar ao fim também, como todos os impérios, né? E uma das causas foi o crescimento do cristianismo, culminando ali com o Edito de Milão em 313, foi assinado por Constantino, as invasões bárbaras também, a falta de mão de obra escrava. Então, esses fatores depois a gente vai estar vendo com detalhes nas próximas aulas. Então, assim como todo império, Roma também chega ao fim. E a gente vai ver as causas, o que contribuiu para esse fim desse império, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham prestado atenção, anotado ali os pontos que tiveram dúvidas, para que possam estar perguntando na aula que for ao vivo. Tem uma atividade para ser realizada na agenda, quero que vocês fiquem atentos a essa atividade e realizem para que a gente possa estar corrigindo na próxima aula. Um beijo grande, um abraço para vocês e até a próxima.